Este é o canal Aqui você aprende matemática. Esse vídeo faz parte do programa de tutoria para a disciplina de álgebra linear. Para começar, a gente tem a questão 3 da primeira lista, onde ela diz que se eu tenho uma matriz A igual a 3, menos 2, menos 4, certo? E 3, ele pede para achar uma matriz B, tal que esta matriz B ao quadrado possa ser igual à matriz A. Ou seja, não nos interessa exatamente quem seja B, desde que ela tenha essa propriedade, tá? Então, qualquer matriz B que tenha essa propriedade serve como resolução do nosso exercício. Para começar, vamos propor uma matriz genérica onde B seja igual a x, y, z e t, certo? Então, B ao quadrado tem que ser o quadrado dessa matriz, certo? Então, é o produto dela por ela mesma. Fazendo corretamente as multiplicações de linha por coluna, a gente vai ter o x multiplicado com o x, e isso dá origem ao termo de x ao quadrado. O y multiplicado com o z dá origem a esse termo de yz, certo? Ok, então foi essa linha com essa coluna, deu esse primeiro elemento. Essa mesma linha com a próxima coluna seria x vezes o y, que deu esse termo, xy. Depois temos y vezes o t, que dá esse termo aqui, ó, yt. E a gente preenche essa primeira linha da nossa matriz, certo? Agora a gente pega a segunda linha dessa matriz aqui e multiplica o z pelo x, dando origem a esse termo xz, e o t pelo z, dando esse termo aqui, tz, certo? Da mesma maneira, z multiplicado com y dá origem ao termo yz, certo? E t multiplicado com t dá origem ao termo t ao quadrado. Então a gente tem essa matriz aqui, que é o produto dela por ela mesma, produto da matriz x, y, z e t por ela mesma. E como resultado a gente tem que ter igual a matriz A, certo? O enunciado pede que b ao quadrado seja igual a A. Então a gente iguala essa matriz genérica com essa matriz A. Logo, se a gente comparar cada termo de entrada da matriz, a gente vai ter um sistema linear, onde nessas duas equações do meio eu coloquei y e z em evidência, porque eles repetem nos dois termos da soma, certo? Bem simples. E vale notar que a primeira linha, a primeira equação e a quarta equação desse sistema, ambas são iguais a 3. Então, elas têm que ser iguais. Então, o termo x² mais yz tem que ser igual ao termo yz mais t². É o que a gente tem aqui, certo? Note que yz é igual a yz do outro lado, na outra equação. Então, a gente pode cancelar esses termos. Cancelando eles, cortando esses termos, de um lado do outro a igualdade, a gente vai ter que x² é igual a t ao quadrado. Certo, se x² é igual a t ao quadrado, isso quer dizer que t é mais ou menos x, se a gente tira a raiz. Só que t pode assumir os dois valores? T pode ser x e pode ser menos x? Veja que para x igual a menos t, ou t igual a menos x, se a gente joga naquela segunda equação, que é esta daqui, a gente tem que y multiplica x menos t, e nesse caso a gente assume que t é igual a menos x. Então fica y que multiplica x menos x. E x menos x vai dar zero, certo? E aquela equação nos diz que a equação tinha que ser igual a menos 2. Então, como zero é diferente de menos 2, t não pode assumir esse valor. Assim, temos que t
tem que ser igual a x, certo? Se t tem que ser igual a x e menos 2 tem que ser igual a y vezes x mais t, então fica x mais x, que é igual a 2x, então fica y vezes 2x igual a menos 2. Então a gente vê aqui. Da mesma forma, aqui a gente tem z vezes x mais t, então seria z vezes x mais x, ou seja, z vezes 2x, que é igual a menos 4. E a gente tem esse valor aqui, certo? A gente pode simplificar por 2, simplifica por 2 aqui e aqui, simplifica por 2 aqui nesse menos 4 e esse 2, certo? E ainda consegue isolar o x, pode passar esse x dividindo. Então a gente tem que y é igual a menos 1 sobre x e que z é igual a menos 2 sobre x. Logo, naquela quarta equação, ou primeira equação, a gente tem que o x ao quadrado mais o produto entre y e z, a qual eu substituí aqui, ó, no lugar de y eu coloquei menos 1 sobre x, no lugar de z eu coloquei menos 2 sobre x, certo? Isso tem que ser igual a 3. Se eu fazer essa multiplicação aqui, eu vou ter que menos com menos fica com o sinal de mais, 1 vezes 2 dá 2, e x vezes x dá x ao quadrado. Então temos x ao quadrado mais 2 sobre x quadrado. Multiplicando essa equação inteira por x quadrado, o termo de x quadrado irá cortar com esse termo da fração, multiplicará com esse x ao quadrado aqui ficando um x à quarta, e multiplicando com esse 3 ficará um 3x. Esse 3x a gente ainda pode passar para o outro lado da igualdade e ganhar um sinal de menos. Então fica a equação x à quarta menos 3x mais 2 igual a 0. O problema é que esta equação é uma equação de quarto grau. E equações de quarto grau elas são mais complicadas de ser resolvidas. O que a gente pode fazer nesse caso é uma manipulaçãozinha algébrica. Eu posso chamar o meu u igual a x ao quadrado. Isso implicaria que meu u ao quadrado é igual a x ao quadrado, ou seja, x à quarta. A nossa equação 4, que é aquela última equação, ela vai ficar do tipo, então, no lugar de x à quarta é u ao quadrado, a gente coloca u ao quadrado, no lugar de x ao quadrado a gente coloca u, então vai ficar u ao quadrado menos 3 vezes u mais 2 igual a 0. Pela forma de Bhaskara, a gente vai ter que o menos b, que nesse caso é menos 3, certo? B é igual a 3 nessa equação de segundo grau, então fica menos 3, fica 3 positivo. O nosso b quadrado é menos 3 ao quadrado é 9, menos 4ac, no caso a é 1, então eu omiti, e c é 2, certo? Sobre 2a, a é 1, então é sobre 2. Ok. 9 menos, no caso, 9 menos 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. 9 menos 8 dá 1. Raiz de 1 é 1. Então, o nosso u tem duas respostas, né? Mas é 3 mais ou menos 1 sobre 2. Ou seja, u' eu chamei de 2 e o duas linhas eu chamei de 1. São as duas soluções dessa equação de segundo grau. Mas a gente tem que lembrar que u é igual a x ao quadrado. Então, se a gente tirar a raiz de u para encontrar x, a gente vai ter mais ou menos 2 e mais ou menos 1. Então a gente tem essas opções aqui, essas soluções. X é igual, né? Portanto, menos 2, menos 1, 1 e 2. Lembrando que y e z são funções de x. A gente colocou como função de x, né? Então, a partir do momento que a gente escolhe o x fixado, o y, o z e o t serão a consequência dessa escolha. Então, como caso mais fácil, eu escolhi o x valendo 1. Lembrando que o t é igual a x, que é igual a 1. Então, y, que é igual a menos 1 sobre x, será menos 1 sobre 1, que é menos 1. E z, que é menos 2 sobre x, será menos 2 sobre 1, que é menos 2. Portanto, sabendo os valores de
B. Portanto, sabendo os valores de B, os valores de x, y, z e t, a gente acha B, certo? Nesse caso, ficou que B é a matriz 1, menos 1, menos 2 e 1. E assim a gente encerra a questão. E muito obrigado e até a próxima.